Capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São exatamente 6 horas da tarde em ponto. Eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados juntinho com a gente aqui no YouTube, na Capital com você. Vamos começar o programa de hoje falando sobre empreendedorismo, claro, turismo e tecnologia. E hoje quem me acompanha aqui na mesa é o meu querido diretor, o Fernando Mora, o Virgílio Carvalho, coordenador do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e o Wilson Canova, empresário e criador da plataforma Hub IA, uma plataforma colaborativa, uma espécie de páginas amarelas Deep Tech. Ele também é integrante do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Setur. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigada pela presença de vocês nesse dia 4 de janeiro, comecinho do ano. É um prazer recebê-los. Muito obrigado. É um prazer poder compartilhar com você, com seus ouvintes e aqueles que nos veem também, as grandes oportunidades do turismo, né? Temos que lembrar que, conforme a Organização Mundial de Turismo, 2030 seremos 1 em cada 4 trabalhadores. E em turismo não tem segunda-feira, todo dia é domingo, é de alegria. Todo dia é dia e é um ano também que não vai ter feriado. Isso vai interferir ou não? Virgílio, depois você responde, tá bom? Canova, obrigada pela sua participação mais uma vez para falar sobre tecnologia, turismo. Quero saber como é a sua atuação nesse fórum, falar sobre tecnologia. Bacana. Bom, boa noite, Estela, boa noite, Fernando, boa noite ouvintes da Capital, do Viver e Empreender. É uma satisfação estar aqui novamente para esse bate-papo, né? E muito bacana, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, nossos ouvintes que agradecem um bate-papo assim tão de alto nível aqui na Rádio Capital. A gente sabe que o setor do turismo está muito aquecido no Brasil e que é uma grande saída para quem quer empreender. Então, a minha pergunta vai para você, Virgílio. Qual é o seu papel na Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e como o Fórum Permanente de Empregabilidade se insere nesse contexto? Eu sou o diretor técnico da Secretaria, vivo o turismo há 53 anos, fui aluno da primeira faculdade de turismo do mundo, que foi aqui no Brasil, Faculdade de Turismo do Morumbi, e dedico há 53 anos o meu trabalho ao turismo. Eu comecei a trabalhar quando o turismo ainda era um bem de consumo supérfluo. Hoje ele é uma atividade, uma política pública necessária para a recuperação das jornadas de trabalho, para o lazer da família e que deve ser para todos, como o próprio lema do nosso governador, que São Paulo é para todos. Então, turismo também não é uma atividade nem de luxo, nem de exclusivos. Ele é para todos, enquanto turistas, enquanto empreendedores e enquanto trabalhadores da atividade. Sem dúvida, é um instrumento de transformação, um instrumento de cultura, né, de informação. Gostaria que você falasse qual é a maior iniciativa que você adota ali na Secretaria de Turismo? Não sou eu, é uma equipe muito bem coordenada pelo nosso secretário, o Roberto de Lucena, que pela segunda vez vem dirigir a secretaria, acompanha um plano de trabalho que nós começamos lá atrás, em 2017, quando ele foi secretário pela primeira vez, atualizado e programado para 2030, até 2030, com objetivos claros, não mais aquela visão de água com açúcar que o turismo tinha, como atividade de poucos, mas cada vez mais uma atividade econômica. Esse ano, e já com perspectivas e vistas a 2030, nós vamos terminar o ano aí recuperando
gerando 60 mil novas vagas na atividade do turismo, sem considerar aqueles mais de 10 mil invisíveis que ainda não são acompanhados, que trabalham na área de eventos, que trabalham com tarefas sob medida e que em breve a gente quer não só organizar esse mercado de invisíveis, mas principalmente de facilitar a aproximação. O Fórum se preocupa com isso. E tendo em vista 2030, e hoje terminamos 2023 já com um movimento, só para que tenha ideia, mais de 46 milhões de visitantes em São Paulo e também com quase 400 bilhões de reais da atividade do turismo. E muitas pessoas vão perguntar, mas como turismo? Turismo. Turismo cada vez mais com seus segmentos, e em São Paulo são mais de 14 segmentos consolidados. Nós temos aí o turismo rural, que é a visita das fazendas pelos caipiras da capital, para que eles saibam... É isso mesmo, caipira da capital. Para que Tem eles muita gente saibam... que nunca saiu daqui, né? Para conhecer o potencial que a gente tem ali no interior. Então, esses caipiras têm que saber que ovo não nasce em caixa de isopor, que galinha não chama quinó e que leite sai da teta da vaca e não naqueles plásticos aluminizados que compram em supermercado. Só para lembrar, em 2020, né, eu fui coordenador de turismo do Estado, junto com o secretário Marcos Arbeitman, que é um agente de viagens consolidado com a Maringá Turismo. Nós criamos o primeiro guia de turismo rural, com 1.650 propriedades, que iam desde a propriedade que servia um café com leite e um pão com manteiga, até algumas que ofereciam hospedagens, como o Hotel da Fazenda Dona Carolina e outros exemplos que nós temos. Então, esse é Então, turismo rural, turismo de aventura, que eu chamo turismo de natureza, porque não existe aventura no turismo. O turismo é de experiências, mas sem aventuras, com toda a segurança. Com profissionalismo. E segurança, né? Não dá para arriscar a vida daqueles que nós atendemos. Aí vem o turismo de eventos, que São Paulo é consolidado com isso, mas surpresas, como turismo de saúde. Nós estamos aqui na Avenida Paulista hoje, e aqui na Avenida Paulista, os hotéis da região da Paulista já têm quase 10% das suas ocupações anuais voltados para saúde, pré-operatório, exames, pós-operatórios, e beleza, saúde, de uma maneira geral. E assim eu vou descrevendo para vocês, mas como a gente só tem 1 hora, eu vou tentar seguir aqui o melhor possível, mas lembrando que o turismo de natureza, eventos, o esportivo, o cultural, né? Nós temos cidades que todos os dias nós respiramos a cultura e os restauros históricos, geográficos que têm sido feitos. Náutico por natureza, nós temos aqui... Ilhabela. Isso, mas o encontro, por exemplo, do Tietê com o Paraná, onde é um mar de água doce. Você não vê o outro lado da margem. Verdade. É como se você estivesse em alto mar. A nossa eclusa de Barra Bonita, eu falei um dia desse, pessoas que eu me assustei, falei, mas eu nunca fui. Não acredito. Eu também não acredito. Eu falei, não é possível, você não sabia que tinha eclusa. E em breve, na nossa cidade de São Paulo também, teremos aqui o nosso Rio Pinheiros recuperado para o turismo, para o entretenimento. E não se esqueçam que em cima do que é hoje a eclusa da Traição, no fim da Bandeirantes, será uma área de alimentos e bebidas muito interessante. Estamos melhorando. Que assim seja, porque um dos meus sonhos é que o Rio Tietê, o Rio Pinheiros, seja navegável. Imagina que lindo, né? A gente chegar ao nível de uma cidade como Paris, por exemplo, ter ali os quiosques, os restaurantes, um barco, o transporte, né, para quem trabalha. Pinheiros até a barragem da Traição já é. Eu já vi peixes, eu já estive com
jogando alimentos para carpas lá. Melhorou muito, né, Virgílio? Já melhorou foram 1.800.000 novas instalações de saneamento. E não queria deixar de lado o meu turismo de natureza, principalmente a política de acessibilidade que a Secretaria tem feito, e para o município como Socorro, que é o município brasileiro, não é só paulista, ele é brasileiro, com 100% de acessibilidade. Os hotéis de Socorro podem levar um tetraplégico a andar a cavalo, fora todas as outras atividades esportivas com segurança e com qualidade. Isso é sensacional, né? O turismo, ele oferece um universo de possibilidades para quem quer empreender e para quem está procurando emprego também. Eu gostaria de voltar aqui do assunto dos invisíveis. Virgílio, você tem uma ideia de quantas pessoas estão na informalidade e de que maneira vocês pretendem ajudar essas pessoas? E para quem gostaria de empreender, um profissional liberal, por exemplo, sou massagista, quero oferecer os meus serviços. Onde eu começo? Quem eu procuro? Existe capacitação para isso? A Setur dá algum suporte para essas pessoas? Antes de me responder, eu vou pedir a participação dos nossos ouvintes aqui pelo WhatsApp. Para participar é só mandar uma mensagem no 11 98334 5777. Vou repetir, 11 98334 5777. Você que está aqui na live no YouTube também, por favor, mande sua pergunta sobre turismo, sobre emprego, sobre empreendedorismo. A gente está aqui para isso, né, Virgílio? Mas você tem uma ideia de quantas pessoas vivem na informalidade no setor do turismo no estado de São Paulo? Eu me confundo às vezes, eu acho que você me fez 5 perguntas. Eu vou por partes. Por favor. Primeiro, lembrando, a informalidade no Brasil, no setor de turismo, deve chegar a 100 mil pessoas. Principalmente a área de eventos não só os culturais, feiras e exposições, mas principalmente os eventos artísticos, né? Música e assim por diante. E nós temos tido problemas sérios de relações contratuais com contratados de eventos que são terceirizados e não recebem a assistência, o apoio e o valor que merecem. Então, esses 100 mil que nós imaginamos é poder caminhar. Temos conversado muito com o Ministério do Trabalho, com o Ministro do Trabalho, aqui em São Paulo com a Fifi Domingues, que é o criador da MEI, criador do Sebrae, um homem que fez muito pelo trabalhador e pelas micro e pequenas empresas no Brasil. E estamos caminhando para encontrar uma solução para isso. Porque a maioria desses invisíveis são pintores, são eletricistas, tem uma série de atividades que não são usadas 8 horas por dia e 30 dias por mês. Então tem que haver uma relação trabalhista diferenciada. Eu também tenho levado isso em discussão, eu sou o representante da Confederação Nacional de Turismo, no FAT, no Fundo de Amparo ao Trabalhador, onde com as centrais sindicais e os outros setores eu tenho procurado harmonizar essas atividades que o turismo precisa. Lembrando que quando eu fui para lá também, todos falavam, sim, mas a indústria é mais importante. Sim, mas o comércio é mais importante. Comércio e turismo são coisas diferentes que se complementam. Ah, mas a área de transporte é mais importante. Todas são importantes. Até porque no setor de turismo são 54 atividades econômicas que são movimentados cada vez que você resolve viajar e se hospedar e tomar um café no hotel. Então, esses invisíveis estamos trabalhando e estamos buscando também a realocação de profissionais. O programa do Estado de São Paulo, do Jovem Aprendiz Paulista, 70 mil vagas que o CIE coordena, também botou o foco no turismo e nós estamos juntos tentando colocar, só este ano, 7 mil jovens aprendizes de 16 a 24. Então, isso é muito bom. Primeira pergunta. Segunda, você é massagista e quer trabalhar em turismo. Sim, eu me lembro há 40 anos atrás, quando o diretor do Hotel Escola de Água de São Pedro, eu comecei a ter lá o que se chamava de animadores. E tivemos experiência com muitos deles, alunos da Faculdade de Turismo, alunos de Educação Física e assim por diante.
E a minha política na época, né, como diretor do Hotel Escola, era de que você depositava seu filho na entrada e retirava no check-out. Fazia o check-in com eles e depois só recebia no check-out. E isso acontecia muitas vezes lá. Isso, o hotel foi reconhecido de 76, 80 em diante, já 43 anos, essa diferença. E também você poderia me perguntar se eu quero, então vamos pensar, porque esse tipo de trabalho, o hotel não é mais um lugar para dormir. Quem pensa que vai ao hotel para dormir, esqueça. Porque dormir você dorme melhor na sua casa. Brincadeira, os hotéis têm condição exemplar para isso. Mas se você viaja, você tem que ir para ocupar seu tempo e, copiando o De Masi, né, o homem do ócio, o ócio criativo, nós temos que ocupar esse tempo ocioso. Então, pense que você vai para isso. Você vai desde agora para uma opção de saúde, né? E eu, no Hotel de Água de São Pedro, tive a experiência de conviver com os últimos médicos terapeutas de águas, né? Os termalistas, né? O Mantovani de Águas de Lindóia, Dr. Vila em Águas de São Pedro, aqueles que sabiam que a cura poderia acontecer pela água. E aconteceu durante anos, até a descoberta de alguns medicamentos. Sim. Pressurize, né? A Água de São Pedro foi a sede com águas sulfurosas e assim por diante. Então, Águas de Lindóia também. Então, com os Mantovanes, né? Eu acompanhei tudo isso. Eu escrevia 45 anos atrás um artigo que dizia: o marketing do termalismo não é cura, é prevenção de saúde. Excelente. É a diferença da 45 anos atrás. Ninguém leu, eu acho, porque nós fomos perdendo. A Carmen Maria tá dando boa noite a todos. Boa noite, Carmen. A Mônica Mora diz o seguinte: eu vou adorar passear no Rio Pinheiros de barco. E ela diz também: tem que ser mais divulgado o turismo. Eu sou paulistana da Gema e não sei onde passear em São Paulo. Um beijo, Mônica, é verdade. A informação às vezes fica muito difusa, muito na internet, aí jogada, né? A gente fica sem saber se o evento ou se a exposição é realmente boa. Eu acho que falta, sim, um órgão, não sei, acho que eu sinto muita falta dos cadernos de cultura, dos jornais, né, até das revistas. Acho que está tudo muito solto na internet. Essa é a minha opinião como jornalista. Agora quero lançar aqui mais uma pergunta para você. Faltam 3 ainda das que você me fez. Então, por favor. como começar? Então, vamos começar? Então, 2 assuntos, né? Um massagista, um professor de educação física, né? Uma semana antes do fim do ano, tive com o ex-ministro do Trabalho, Magri, né? Ele teve uma passagem interessante, não preciso repetir. Todo mundo conhece. Mas ele hoje é o presidente do Sindicato dos Professores de Educação Física. Nós teremos agora, é um trabalho que o Fórum vai fazer junto com o Senac, CIE, que é treinamento dos professores de educação física para atividade de recreação. Olha só que oportunidade, uma bela oportunidade. Outro é na área de saúde, então massagista, saúde, beleza, porque nós temos um cadastro muito grande no fórum, hoje mais de 30 mil inscritos, dos quais muitos já foram encaminhados no nosso GT Empregabilidade. Em breve nós teremos o nosso cadastro do Governo do Estado com a Secretaria do Desenvolvimento. Mas esse, então, respondendo à terceira pergunta, tem que existir o empreendedor. Turismo é feito com a alma do trabalhador e de uma maneira que ele participe. Por quê? Primeiro, nós somos uma atividade que trabalha 6 por 1, diferente de outras que já têm a sorte de trabalhar 5 por 2. Mas nós temos essa diferença da dedicação diária. Essa dedicação total, praticamente. E temos um período, por exemplo, hotéis de estâncias, hotéis de veraneio, que a gente não vai ter folga, porque imagina você, olha, então domingo a gente fecha o hotel, vocês vão para casa, voltam na segunda. Não, nem mesmo as escalas. Existe, claro, não há nenhuma exploração não humana. É que não é a tradição que existe. E outra é que turismo não dá para fazer por correspondência, não dá para fazer pela internet.
Não dá para fazer em home office, tem que ser presencial. Por isso, a importância de cada um de nós é muito grande. Dificilmente você vai a um empreendimento que você não conheça o gerente geral, não conheça o gerente de alimentos e bebidas, não conheça o diretor do parque e assim por diante. Quinta, turismo de São Paulo, que é essa colocação aí que... Da Mônica Mora. Da Mônica também, que é São Paulo. São Paulo, o mundo todo se encontra aqui. O governador Mário Covas falou isso em 2020, quando o governador... E por que o mundo todo se encontra aqui? O que você quiser tem. Agora, para o ano que vem, ano que vem não, este ano. Este ano. Vocês terão atividades da colônia italiana que poucas vezes foram vistas, mas serão mais lembradas agora. 150 anos da imigração. Só em São Paulo nós temos 5 cidades que você se sente na Itália e muitas vezes tendo que falar italiano. Então... Que cidades são essas? Em seguida eu te passo. Eu não quero falar porque eu posso esquecer alguma. Tá bom. Não, mas temos Pedrinhas, é um exemplo. E nós teremos um navio que virá da Itália, todo tema italiano. Uau! Que alguns imigrantes irão, e o que nós estamos chamando de turismo de raízes. São Paulo vai estar atuando fortemente, mas o Brasil todo... Nós vamos levar de avião alguns que vivem aqui, que são imigrantes, que vieram e nunca voltaram para suas terras, e trazer de lá muitos dos seus parentes que estão aqui, que criaram cidades italianas aqui em São Paulo e no Brasil, para que eles possam ver. Foram 150 anos, essa é uma atividade que vai marcar. Mas eu queria responder mesmo a colocação dela, que é São Paulo. Por São Paulo ser tudo de bom, e São Paulo ser um resumo do mundo, o mundo todo se encontra aqui. Então eu dei o exemplo da Itália, mas se nós formos para a colônia portuguesa, a mesma coisa, espanhola, japoneses, na cidade de São Paulo não há dúvida onde eles ficam, os coreanos, os árabes, e uma cidade, né, que eu coordeno há 27 anos, com a orientação do Dr. Nelson de Abreu Pinto, que é o presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, que ele criou. Nós desafiamos o mundo e os pessimistas do Brasil, que eu costumo chamar de cachorros vira-lata, embora eu tenha um vira-lata maravilhoso, mas aqueles que não valorizam o que tem. Sim. Criamos a capital mundial da gastronomia, 27 anos atrás. Foi um desafio com o vereador Goulart, tudo, e fizemos um projeto que faz o prêmio dos melhores reportagens de São Paulo, e chegam a ser 150, 120 concorrentes, e quando a gente fala, não, mas a gente não sabe o que acontece em São Paulo, é muito grande. Então, é uma cidade muito plural, né? É um país. E hoje já temos 46 nações representadas na gastronomia paulista. Uau. Com restaurantes de 10 lugares, com restaurantes de 2.000 lugares. Então, este é São Paulo. O mundo todo se encontra aqui. Precisamos cacarejar mais, concordo, porque o pato, a gente só não come ovo de pato porque a pata não sabe cacarejar. E a galinha demais. sabe. Muito bom, muito bem. Muito obrigada pelas respostas excelentes. Agora eu quero lançar uma pergunta para vocês dois. No setor do turismo, como vocês enxergam essa dicotomia entre empreender e buscar emprego? Qual é o perfil de quem empreende no turismo? Por favor, Canola. Bom, Estela, posso responder, mas antes eu queria, com a tua licença, fazer um convite aí aos ouvintes, tá? Por favor. Explorem, perguntem, aproveitem a presença do professor Virgílio de Carvalho, que está aqui do nosso lado, que é parte da história do turismo no Brasil. Vocês já notaram, não preciso lembrar. É verdade, é uma tá? fonte inesgotável, então, aproveitem, de dados, histórias. Tira aqui informação que tem muita coisa para passar. É verdade. Bom, sobre a tua pergunta, tá? Bom, dicotomia significa pegar o todo e dividir em duas partes, escolher uma ou outra, tá? Uma ou outra, isso mesmo. O que eu proponho, na verdade, você tem que trabalhar simultaneamente as habilidades para empreender e para empregabilidade. Aliás, deve ser empreendedor desde quando você é empregado. Se você for empregado com a mentalidade empreendedora, você vai crescer na empresa que está, vai se preparar para um dia
trabalhar, empreender no seu próprio negócio. Não dá para separar. Empreender e ser empregado, hoje são duas faces da mesma moeda. Você concorda, Virgílio? Plenamente. Só queria mudar o nome de procurar emprego. Não procurem emprego. Procurem trabalho. Porque emprego é uma coisa que às vezes não combina com a atividade do turismo. Então, a importância é que a gente tenha essa visão. Trabalho, saber que é uma atividade de muita dedicação e de muito contato humano e que caminhe. E a busca de trabalho e a busca de empreender é grande. Só para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, nós tivemos quase 2.000 novos empreendedores que estão no nosso cadastro de São Paulo. Quem são eles? Alguns são pequenas empresas receptivas, pequenas pousadas que fazem parte do cadastro, que é um controle do Ministério do Turismo com a gestão da Secretaria aqui em São Paulo. Então, só para ter uma ideia de que os empreendedores existem, o brasileiro é empreendedor por natureza, até por excesso de criatividade. Às vezes, se ele focasse no bem, poderia ser melhor do que tem acontecido, mas são criativos de toda maneira, né? Eu vinha vindo para cá e ouvi a notícia de que um dos que teve a oportunidade de sair no fim de ano da cadeia para visitar a família estava num jet ski aqui em São Bernardo, numa represa. Na represa lá, que para mim esse é um case a ser estudar. Aquela região é um lugar que ainda o ABCDE não descobriu. Nós temos um oceano de água doce ali, com integração com São Paulo por água, não por estrada, Sim. que deveria correr melhor. Mas esse é outro assunto. Mas um exemplo é esse. E ele foi aproveitar a vida, quebrando inclusive o seu controle aí de tecnologia. Então, empreender e trabalhar em turismo estão muito próximos e são oportunidades. Eu dei um exemplo de que de 20 para cá, 21 para cá, tivemos 2.000 novas microempresas constituídas. Isso é sensacional, né? Depois da pandemia, eu acho que essa sede de viver, essa sede de viajar, de explorar, de conhecer outros lugares, ela se aflorou, né, nas pessoas e isso está sendo notado. Por favor. Então, só para você ter uma ideia, foi na pandemia que hotéis resort no estado de São Paulo tiveram suas melhores ocupações, porque o executivo, o profissional que podia fazer home office, ia e levava a família e a família ficava aproveitando o que o lugar possibilitava. Isso virou uma constância, é verdade. uma constante. E isso é que fez com que não sofrêssemos tanto. E agora retomamos mesmo os hotéis de São Paulo, só ver os eventos de 2023, que nós crescemos aproximadamente 10%. Aí, às vezes, as pessoas falam em porcentagens de uma maneira depreciativa. 10% de quem tinha 66% de ocupação é chegar a 73%. É o caso do turismo no PIB de São Paulo. Nós estamos encerrando 23 com quase 11% do PIB no estado de São Paulo. Turismo. Aí você fala, 11%? Com a indústria, com o comércio, com transportes, com todos os outros setores. É claro que não chega ao meu Portugal, né? Eu sou português. E meu Portugal hoje já tem 2,6 turistas por habitante. Mas vamos ver quem mora ao lado deles, né? Qual é o poder de compra e qual é o nosso poder de compra. Vamos ver o tamanho dele e o nosso tamanho. Exatamente. E lembrar que isso representa hoje para Portugal quase 40% do PIB. Embora Portugal tenha vinho, azeites e assim por diante. Mas o exemplo maior de importância do PIB é a República Dominicana, com 87% do PIB é turismo. Turismo. Sim, mas eles também não produzem mais nada. Eles compram o nosso frango, a nossa agricultura. A indústria deles é o turismo, né? A gente tem que encarar assim. Mas só para lembrar, né? Eu quero mostrar isso, porque turismo às vezes é só visto só o bilhete. Perfumaria. Isso, você usou o termo.
Ou só o bilhete aéreo, o rodoviário e tal. Não, a economia do turismo é muito importante. República Dominicana é um exemplo. E quanto isso é importante que agora os números nossos, eu acho que eu cheguei a mandar para você algumas informações, vou mandar outras do nosso CIET, que fala, e em breve teremos o que se chama a conta do turismo, né? Que mostra exatamente a importância dele relacionado a todos os outros setores. Sem dúvida. Permite, Estela, um comentário? Só, né? Antes do break, sim, eu vou chamar o break, mas pode falar, okay. Canova. Não, assim, só lembrando que o Brasil, pela OMT, é o número 1 no mundo em atratividade por seus recursos naturais. Deus fez a parte dele. Nós estamos em momento de buscar a nossa parte. Também ser um destino turístico muito relevante. Eu acho que isso aí nos próximos 10 anos é bem possível que aconteça. Eu também o mundo acho. descobriu o Brasil como um recurso natural maravilhoso. E Se você permitir, só dizer, então, isso só vai acontecer com a pergunta que você me fez. Emprego e empreendedores. É isso que nós precisamos. E você já procurou trabalho nesse setor no turismo? Você empreende? Você já pensou em empreender no turismo? Manda uma mensagem aqui pra gente no 11 98334 5777, 11 98334 5777. Eu vou chamar o intervalo aqui, mas já a gente volta para responder essas perguntas. Fica aí. Viver e Empreender TV volta já. O Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital tá de volta, são 6 horas e 33 minutos, eu sou a Estela Jordi e hoje o assunto é turismo, empreendedorismo e tecnologia. E para falar sobre isso nós recebemos o Virgílio Carvalho, coordenador do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, e o Wilson Canova, empresário e criador da plataforma Rabial. Canova também é integrante do Fórum Permanente de Empregabilidade em Turismo e Eventos da Setur. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Está sendo uma aula. Muito obrigada pela presença, pelos dados e informações que vocês estão trazendo. E a gente tem um comentário aqui bem interessante da Gabriela. Olha só, pessoal, com certeza as pessoas querem um emprego, um salário, mas não querem trabalhar. Vocês falaram de funcionários com mentalidade empreendedora e é totalmente necessário lidar com seu trabalho como se a empresa fosse sua e terá sucesso. Porém, eu tive um sócio com a mentalidade totalmente de funcionário, levando a empresa à falência, pois não tinha visão empreendedora. Abraços, Gabriela. Muito obrigada, Gabriela, pelo seu comentário. O que vocês acham disso? Ela tem toda a certeza, ela tem toda a razão, né? Por isso é que nós falamos aqui, quando nós falamos que emprego não é emprego, é trabalho, e precisamos de trabalhadores e empreendedores. Eu não separei, porque o empreendedor, na maioria das vezes, em turismo, ele é trabalhador. Só para dar um exemplo que todo mundo conhece, a CVC. Né? A CVC começou com o trabalho de um guia chamado Guilherme Paulos, que consolidou essa empresa, chegou a ter 8 milhões de passageiros ano, vendeu essa empresa para um grupo americano e agora voltou porque faltava exatamente a alma da empresa. Não ele, mas voltou, acredito que o Gustavo, filho dele, com a compra de uma parte para retomar aquilo que a CVC fez. E a gente brincava muito naquele tempo, tive a sorte de aprender na CVC com o Guilherme, que era o que queria dizer CVC, que era Comece Viajando Conosco. E aí ele acrescentava sempre, pelo amor de Deus. Mas ele começou, ele e a esposa, lavando os ônibus na sexta-feira, depois da entrega dos trabalhadores em casa, para depois embarcar para Panorama, para Piracicaba, que foi o primeiro, os primeiros trabalhos da agência CVC, e depois chegou, eu acompanhei períodos que nós tínhamos 60% do embarcado em navios com a CVC, tínhamos 20 aviões semanais para Porto Seguro, tínhamos trabalhos que eram de operações de guerra, mas voltando àquilo, com qualidade e o serviço do profissional. Ele nunca deixou de estar. Muitas vezes era comum você ver o Guilherme, a Luísa, a esposa, no aeroporto, embarcando na rodoviária
E rodoviária é o tema atual, porque com os preços das tarifas aéreas... Tá impossível. Primeiro, comece a comprar com mais antecedência a companhia aérea, que ainda pode ter preços razoáveis, eu não digo bons, mas o transporte rodoviário cresceu violentamente. As nossas 13 estações de São Paulo tiveram, neste período de fim de ano, 22% a mais de ônibus e passageiros. É muita coisa, né? É muita coisa, é muita coisa. O turismo é um setor muito importante da nossa economia. Aqui a Maria Quitéria está dizendo boa noite, Estela e amigos, boa noite. A equipe, convidados, parabéns. Muito boa essa entrevista. Muito obrigada, Maria Quitéria. Você toda quinta-feira aqui com a gente no Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. E temos aqui um belo comentário do Felipe Velosa dizendo que São Paulo é uma Babel que tem tudo para ser uma das maiores capitais gastronômicas do mundo. Maior colônia italiana do mundo, maior colônia portuguesa, maior colônia libanesa, japonesa. E aqui ele dá outros dados, aqui é verdade, 20 milhões de turistas em Portugal. São Paulo é a maior cidade das Américas e a gente tem sim que se orgulhar disso. Aqui o Virgílio está corrigindo, né, Virgílio? 26 milhões, 26 milhões por habitante. Muita coisa. Canal da Black. Olá, pessoal do Viver e Empreender TV. Boa noite. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, não sei. Por favor, deixe seu nome aqui pra gente. É muito bom falar sobre turismo, sobre empreendedorismo com vocês. E eu quero perguntar, que conselho você daria para quem quer empreender, para quem quer começar nesse setor? Eu acho que esse seu comentário sobre a CVC já começou a responder a minha pergunta, mas de maneira prática, pontualmente. Quais são as características? Pode, Canova, por favor. Bom, tentando ajudar aí. Bom, acho que eu convido a pessoa que quer empreender no turismo a olhar o turismo sob 3 pontos de vista. Olhar primeiro o ponto de vista do viajante, aquele que usufrui do turismo, que se desloca para ampliar seu conhecimento, conhecer novas culturas e tal. Olhar se tem problema que ele pode resolver, se tem algo que pode ser melhorado. Isso é inovar. Inovar é fazer algo que não existe do zero ou fazer melhor aquilo que está sendo feito atualmente e pode ser melhorado. O segundo ponto, olhar do ponto de vista do destino. Olhar a região que você mora, a cidade, que pode ser feito para atrair mais turistas para levar para o teu destino. E um outro ponto, por toda a cadeia de negócios do turismo. O hotel, o restaurante, a lojinha, o artesanato. Então, para onde você olhar, tem a oportunidade. O que eu recomendo é aprimorar as habilidades técnicas, ler muito, conhecer sobre o turismo, trabalhar as habilidades emocionais, as chamadas soft skills, né? E olhar sempre com essa pergunta. O que eu posso fazer de novo ou melhorar algo que já existe? Acho que é um bom ponto de partida. Muito bom. E, Canova, como a Hub.A, a sua plataforma de busca, que é uma espécie de Google refinado aqui, para quem não conhece, por favor, explica o que é a Hub.A e como a Hub.A vai ajudar esses empreendedores, esses profissionais que querem se especializar para atender esse setor do turismo. Olha, Estela, essa pergunta para mim é muito inspiradora, tá? Aliás, vou me reportar a um teu comentário no início da conversa nossa aqui. Que, assim, os atrativos turísticos estão um pouco dispersos, né? Na época das páginas amarelas, você tinha lá na cabeceira do hotel a Bíblia e as páginas amarelas. Você enxergava o mercado local com facilidade, apesar da limitação do papel, né? Hoje está tudo muito grande na internet, muito disperso, tá? A Hub.A vem para restabelecer o foco local das buscas, ajudar a buscar coisas locais, tá? Por categoria. Isso vai, de novo, valorizar o pequeno negócio, os negócios locais, especialmente do turismo. Esse é um papel da Hub.A. E sobre ajudar as pessoas, né, na empregabilidade e empreender, a plataforma vai criar categorias de negócios, já está no ar um pedacinho dela. Ela começa a operar oficialmente dia 20 de fevereiro, um lançamento oficial, um evento sendo preparado para março. Tá? Então ela é aquela ferramenta que vai trazer o conteúdo local, os pequenos negócios de uma região. Essa é a nossa missão aí. Muito e bom. também a bolsa de oportunidades de trabalho e oferta de vagas, não é isso? Bem lembrado, Virgílio. Olha, a Hub.A ela é um conjunto de canais. Vai ter um canal de destino, para você escolher local, que você queira se deslocar no estado de São Paulo, por exemplo, tá? Um canal de produto e serviço, um canal de tecnologia, um canal de emprego, que estamos ao lado do professor Virgílio, emprego e oportunidade, para você procurar por categoria, por habilidade que você tenha.
e procurar valorizar o emprego local, do bairro, aquele da proximidade. Vocês que sabem tudo de turismo, quais são os setores dentro do setor de turismo que mais precisam de mão de obra qualificada? Eu quero só recordar quando você falou de empregado e empreendedor e as oportunidades em turismo. Quero lembrar todos e todas aí que o importante é ser turista. Eu fui enganado quando fui trabalhar em turismo. Eu queria ser turista. Mas as oportunidades... Em geral, 99%, né, de quem faz esse curso... E acontecem de dois aspectos importantes. Vamos dizer, se eu tivesse que dividir. Primeiro, é a atividade comercial. Esse perfil de venda é o importante. E você pode começar no seu bairro, no seu prédio. Essa moça que o sócio fez ela falir, talvez se ela tivesse atenta ao mercado em torno dela, talvez não tivesse perdido. Então, primeiro é esse, trabalho em vendas. E isso é uma atividade importante para o turismo. Criar produtos, o seu prédio, o seu bairro, a sua empresa já é uma oportunidade. Para quem quiser começar experimentando sem deixar de fazer o que está fazendo. Segundo é o destino, são as experiências, é aonde os turistas vão. Aí terão as oportunidades dos receptivos, da alocação de automóveis e assim por diante. Então esses dois aspectos são importantes, sempre lembrando que eu fui enganado, eu preferia ser só turista. Mas ainda tem tempo. E a sua colocação das oportunidades maiores estão em todas as áreas. Nós tivemos recolocação só agora, depois do que nós fizemos no Vale do Anhangabaú, do mutirão do emprego, foram mais de 6 mil reencaminhados. Agências de viagem precisam de bons profissionais. E bons profissionais que tenham uma boa experiência em tecnologia também, porque hoje os sistemas têm facilitado bastante para compra, para confirmação de reservas e assim por diante. E muitas vezes criando oportunidade. Hoje eu diria que nós devemos ter umas 600 vagas no estado de São Paulo para a área de operadoras, para a área de agências e receptivos. Eu vou dar uma ideia agora aqui confidencial para a Rádio Capital. Em primeira mão, atenção. E todos aqueles que têm perfil de vendas, atentos. A operadora CVC, ela teve uma gestão durante um período que não era desses empreendedores e que eu imagino que das 1.000 lojas eles queiram ter o ano que vem 1.500 no Brasil. O que eles precisam? Gestores da agência e principalmente vendedores. O fórum deve até, em conjunto, fazer um programa forte de treinamento e desenvolvimento de vendedores para essa marca, mas não é só essa. A Flytour, outras marcas e outras agências e operadoras precisam, porque o vendedor nunca fará falta em nenhuma empresa. Excelente, capacitação, né? Total. E esse perfil de vendas, né? Que não é só conhecer, porque hoje ainda 40% das vendas são presenciais, com toda evolução. Eu dou um exemplo de um velhinho 7.3 que consulta pela tecnologia, mas eu quero ir na agência, eu quero ir na operadora, na companhia aérea, olho no olho, é verdade mesmo, isso está confirmado o meu assento. A loja ainda é importante, a loja física? Muito. Eu não sabia. Ela ainda é e será a bandeira, porque você compra por passar em frente muitas vezes. Mais uma vez eu dou um exemplo, eu estou terminando um livro sobre a CVC, que é a história do empreendedor Guilherme Paulos e Walter Patriani, foram campeões, né? O Walter hoje está na construção civil, mas o turismo sente a falta dele. E eles dois, uma vez eu estou falando de 30 anos atrás, ali em frente ao Teatro Municipal, no MAP, um virou para o outro e falou, mas pô, espera aí, por que as nossas lojas estão sempre em lugares internos e fecham às 6 da tarde?
quando a maioria do comércio, com a gente que saiu da loja agora, está passando em frente ao mapping e ele vai até às 10 da noite. Então aí começou a expansão verdadeira da CVC também, e por percepção, ou seja, turismo se vende principalmente fora do horário de trabalho. Quando Então, o trabalhador tinha tempo de ir lá e pensar nas férias, né? Quando ele tinha tempo. Agora o Felipe Velosa está perguntando aqui, o que falta para o Brasil se tornar um país como Portugal ou México no turismo? Falta essa dedicação primeiro de comunicação. Tivemos períodos ausentes, nós tivemos bons ministros, nós tivemos o João Dória Júnior, que fez o trabalho básico importantíssimo, eu era diretor da Embratur com ele na época. Depois tivemos o Caio Luiz de Carvalho, que foi presidente da Embratur, eu continuei com ele e depois no Ministério do Turismo. Tivemos Maris Guia, que foi outro ministro que ordenou o turismo. Então nós precisamos estabelecer agora o seguinte: quanto nós geramos? E a conta satélite do turismo vai definir quanto nós vamos investir. E temos que ter na cabeça que nós não precisamos investir na China, nós precisamos investir onde tem uma boas linhas aéreas. Nós estamos com 80% dos aviões no ar antes da pandemia. Nós estamos com 90% dos voos internacionais ainda. Então precisamos crescer nisso. Ter uma desregulamentação ou uma regulamentação flexível, é melhor, das companhias aéreas. Temos que ter oportunidade de voos fretados, de ter empresas de fretamento, de empresas com tarifas menores e assim por diante. Democratizar a aviação, talvez. Um pouco nessa linha. E também pensando nisso, nós precisamos começar a ir buscar os mercados próximos e que tenham assentos para trazer as pessoas. Porque o que falta? O que falta é agora dar números e valor à atividade do turismo. Ela é tão importante quanto saúde, educação, segurança, porque é o turismo que poderá gerar o que nos falta para esses setores. Mas com um critério, não é também saímos aí a doida, não. Mas foi com o João Dória, foi com Maris Guia, com Caio Luiz de Carvalho, que nós fomos para as TVs internacionais, estabelecer valores de comunicação e facilitar essa integração. São Paulo já está no caminho, né? Quem perguntou sobre Portugal, eu quero lembrar que São Paulo já vai ter este ano, ou teve em 2023, 1,15 por habitante de viagens no estado. Serão 46 milhões de viagens no estado de São Paulo. Nós recebemos 70% do turismo internacional. Ontem, o secretário Roberto de Lucena, eu tive a oportunidade de estar com ele, nós recebemos a TAP, que está colocando só para São Paulo agora 11 novos voos. TAP Linhas Aéreas de Portugal, certo? Não é tamancos aéreos portugueses que eu fico bravo. Mas aí só isso está acontecendo. E com uma política que eles já usam na Europa, porque a TAP traz de toda a Europa para São Paulo, para o Brasil. Já são 11 destinos diferentes do Brasil. A TAP sai de Lisboa e Porto para 11 destinos diferentes no Brasil. E lembrar que eles terão mais 11 voos e que representamos 45% do que chega ao Brasil via TAP. E aplicamos e vamos levar adiante o stopover como eles têm na Europa. Ou seja, começando por São Paulo e Rio, qualquer um que venha pela TAP e chegue por São Paulo poderá embarcar pelo Rio. Nós queremos vender o nosso litoral norte. Trouxemos agora 6 jornalistas, 6 jornais e revistas importantes de Portugal que vieram mostrar. Eles se assustaram quando visitaram as praias do nosso litoral. Foi o litoral centro e nordeste. E nós só fomos conhecidos pelo litoral norte com a tragédia do ano passado, com o carnaval. Está fazendo quase um ano. Eu fui para Lisboa logo depois, numa feira de agentes de viagem, e o que mais me perguntavam era da tragédia. Falei, mas a tragédia aconteceu nas praias que nós temos. Muitos nem sabiam.
Olha só. Canova, você ia fazer algum comentário? Em complemento, quando o ouvinte perguntou sobre o que falta para o Brasil se tornar a potência que merece ser, pela riqueza do seu povo, de sua cultura, né, seus recursos naturais, o professor Virgílio respondeu, na minha opinião, com muita propriedade, a comunicação. Em meu entendimento, falta valorizar ainda mais a comunicação digital para o turismo regional no Brasil. É verdade. Tá? Valorizar os destinos turísticos regionais. As riquezas reais que a gente tem. Interior né? de São Paulo, interior dos estados do Brasil, são potências, né? O turismo de média distância, curta distância, pode ser muito mais trabalhado ainda. Um exemplo, né, professor Virgílio? Olímpia, a potência que se tornou em poucos anos aí. É verdade. Nós temos hoje 10 mil apartamentos em construção em Olímpia. Outro exemplo, já que a gente está falando do que virá pela frente, cada um vai se preparando com orçamento para as viagens, nós temos Andradina, é outro exemplo. Nós temos Longe aqui. pra caramba. Sim, mas em Quente. breve com aeroportos. Olha só que bom. E a Andradina já está ali, né? Pega sul de Minas, Mato Grosso, pega a única ponte rodoferroviária da América. Então, e lembrando que novos destinos vêm acontecendo. O destino Vale do Ribeira será uma surpresa em breve como turismo de natureza. E é um lugar onde existem 300 cavernas. Tinha uma caverna que se chama Caverna do Diabo, eu sempre discuti isso. Porque a estrada era do diabo, a caverna era de Deus. Então, coisas assim, e também aí em primeira mão, e 2024 acho que teremos sempre boas notícias, com bons empreendedores e com bons trabalhadores. Amém. O secretário da Justiça do Estado de São Paulo quer, com a Secretaria de Turismo, desenvolver a experiência do Fórum de Empregabilidade, um fórum de territórios turísticos, territórios de desenvolvimento do turismo. Quem são esses territórios? Principalmente as aldeias indígenas, a agricultura familiar e os quilombos. Então, em breve teremos essa notícia. E outras melhores que são destinos turísticos, onde os aficionados de azeite terão sua propriedade e a possibilidade de fazer o próprio azeite. Os que são aficionados de vinho, que terão a propriedade, a sua casa e a propriedade explorar uvas e vinhos. E assim criaremos marcas, porque São Paulo já tem hoje 230 boas vinícolas. Eu me lembro que eu sou do tempo que dizia vá a São Roque, mas não bebo vinho. Hoje não, hoje São Roque vinhos bons. Antes de você chegar, a gente estava justamente falando sobre São Roque e Canova, e a gente tem mesmo que valorizar a nossa cultura, o que a gente produz. Isso nossos sim valores. É valorizar a nossa terra, é conhecer mais o Brasil, a começar, né, pelos municípios que estão mais próximos. Aqui tem uma pergunta muito boa do canal da Black. Qual o tipo de turismo que mais cresce no país hoje, pegando carona aí na sua fala? Então, antes de falar isso, eu quero só aproveitar quando você falou de valorizar o entorno. Lá, 50 anos atrás, em Embi Morumbi, na época só a Faculdade de Turismo do Morumbi, nós fizemos uma semana de conscientização turística, que é o que eu venho incentivando em todos os municípios. Que todo ano, na Semana do Turismo, façam isso, para conhecer a história, a cultura e a geografia em torno da sua casa. Tenho certeza que nenhum de nós aqui aprendeu a história, a geografia, a cultura de São Paulo, lá no primário, no ginásio. A gente foi aprender o mundial, como os americanos, né, conhecem só a terra deles. O nosso é o contrário. Nós não conhecemos a nossa terra. Depois, teoria e técnica de turismo e a visita à cidade ou ao bairro. Para primeiro grau, para segundo grau, estou falando a moda antiga ainda, né? E os cursos técnicos. Mas você me fez a pergunta de que segmento, né? Todos são importantes, porque quando você decide um segmento, você leva em consideração a característica maior de cada destino e a experiência que ele oferece. Se for do turismo de natureza, então o lugar é natureza. Se for esportivo, é esportivo. Se for turismo rural, por exemplo, mas o turismo rural, muitas vezes, ele vai estar combinado com o esportivo, com o de natureza. E assim, o turismo de praia, né? Antigamente,
Turismo de praia era ir para a praia, tomar sol e não esquecer de passar o bronzeador. Mas hoje não, você tem atividades paralelas. Isso nós vamos ver. A grande incubadora até de formação será aqui o Rio Pinheiros, que é onde nós vamos ter, e já temos o beach tênis, né? Por que isso? Por que não teve antes na praia, antes de acontecer em São Paulo, né? Foi aqui que começou. Fenômeno aqui. Piscinas de onda, claro, mas não é na praia. E cada vez mais, terminamos agora um manual de acessibilidade para todos os destinos turísticos. Quem puder deve conhecer esses equipamentos que estão sendo distribuídos para o litoral e para o interior, pelo governo do estado de São Paulo, no Museu de Acessibilidade ali no Memorial da América Latina. Então fizemos e vamos acrescentar a esse museu os destinos e os percentuais de acessibilidade que cada um deles dá. Professor Estela, posso fazer um comentário? Por favor. Olha, tá aí um bom tema para um programa especial nesse tema, acessibilidade. O que tem de oportunidade no estado de São Paulo para aqueles que têm dificuldades de N ordens, tá? É um programa discutir o turismo de sustentabilidade. É verdade, tem Não, muita acessibilidade. pauta. Acessibilidade ambos, no São turismo. dois temas bons. Está dentro. Perfeito. A gente tem uma infinidade de pautas aqui para discutir. Eu estou muito feliz com tudo que eu ouvi. O que a gente pode esperar para 2024 aqui em poucas palavras, porque a gente tem um minutinho só, na verdade, alguns segundos. O que a gente pode esperar para o turismo do estado de São Paulo em 2024? Eu quero dar só um exemplo. Eu sou um padeiro português. Eu vim para o Brasil e acabei atrás do balcão para começar. Os padeiros portugueses fazem sonhos todos os dias, com os pés no chão e a cabeça erguida. Mas sabe qual é o segredo? É o tema do nosso programa. Atacar em bolo e defender em massa. Se nós fizermos isso, será muito bom. Mas 24 promete, São Paulo vai crescer, nem todo o Brasil crescerá nos números de São Paulo, e vamos, pela primeira vez, ultrapassar índices de crescimento do Nordeste em conjunto. Estaremos juntos, vamos acompanhar. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Viver e Empreender TV na Rádio Capital. Que vocês voltem mais vezes para trazerem mais novidades, números, dados e oportunidades para quem quer trabalho, para quem quer empreender, né, Fernando? A gente está muito feliz mesmo. Muito obrigada. Uma hora que voa. Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui falando sobre empreendedorismo, sobre vida. Então fiquem ligados aqui no nosso programa. Um super beijo e ótima semana. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.